Vamos então para o segundo bloco. Inicialmente, o mediador realizará o sorteio para a dinâmica deste bloco. O primeiro candidato escolherá a quem fará a pergunta sobre tema livre para o candidato adversário, cujo tempo para a pergunta será de 30 segundos e o da resposta de até 2 minutos. E, se necessário, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O candidato que respondeu escolherá o próximo para dar prosseguimento sequencialmente. Então, vamos então aqui o sorteio, não é? Aquilo que evidentemente vai dar início, né? Vamos lá. E vai iniciar, então, esse bloco. André Graça vai iniciar esse bloco. Nós vamos fazer o sorteio de tudo já, a sequência. Só um minutinho, candidato, por favor. E aí, poderá, em determinado momento, eu tenho que pegar a sequência dos candidatos. Mas aí vai precisar depois. Joaquim Ferreira, segundo, terceiro. Só com calma. Sueli Barreto, terceiro. Eu já vou anotando aqui, porque o pessoal está sem entender a dinâmica, mas é isso mesmo. Vocês não estão entendendo. Aí depois eu vou na sequência aqui. O outro é Rebeca de André Davi, é o quarto. E por último... Vocês complicam. Márcio Souza é o último. Vamos lá, então. O primeiro será... Vai dar início... Pois não, candidato André, tá? André Graça, por favor. Se dirigir aqui ao público, por favor. André Graça, eu vou muito, por favor, André Graça. Candidato André Graça, você tem 30 segundos para fazer a pergunta ao próximo candidato. A quem você escolhe... Quero perguntar à candidata Sueli Barreto. Ah, sim, pois não. Candidata Sueli Barreto, por favor, aqui ao público. Candidato André Graça, 30 segundos para a sua pergunta à candidata Sueli Barreto. Candidata Sueli Barreto, você conhece, você sabe que eu tenho 49 anos de distância. Eu tenho 20 anos de trajetória política.
Por isso, estou aqui como candidato a prefeito de Estância. O que é que você acha de candidatos que chegaram aqui? Uma chegou há 3 meses atrás, outro há 1 ano atrás. O que é que você acha desses 2 candidatos? Estância, acho que vive o seu momento único na política. Péssimo, inclusive, né? Eu nunca vivi uma situação política, nunca vi uma situação política como a atual. Candidata, só, por favor, deixa o tempo ser acionado de 2 minutos. Por favor. Por favor. Aciona o tempo, por favor. Aciona o tempo. Então, gente, nós estamos vivendo uma campanha eleitoral que nunca foi vista antes. Eu acabei de falar que tem 28 anos que eu participo da política partidária e é a primeira vez que a gente se depara com tanta mentira, com pesquisas duvidosas, com pessoas incompetentes, né? E com pessoas que a gente nunca viu, desconhecidas da população estanciana. Isso é preocupante, principalmente quando a gente fala da necessidade de evoluir as políticas públicas. Nós precisamos melhorar a saúde de Estância. A saúde de Estância pede socorro. Nós precisamos discutir a necessidade da implantação de uma UPA, o aumento do tempo de atendimento nos postos de saúde, a ampliação do tempo de atendimento nos postos de saúde e do horário, né? A gente precisa ter postos de referência, tanto na zona rural como na região litorânea. Na educação, nós temos índices preocupantes. A educação básica, o pré-escolar, os alunos na primeira fase da educação básica, eles têm média 4,6. E no final do ensino fundamental, essa média cai para 4,4. Ou seja, a gente tem um índice horrível de educação e tudo começa pela educação. Nossas crianças precisam ser atraídas para a escola. A zona rural está abandonada. Nós não temos nem sequer identificação da zona rural. Quem estiver em campanha agora tem dificuldade até para chegar nos povoados. Precisa-se de pavimentação, de saneamento básico, de respeito ao meio ambiente, de capacitação de pessoas. E eu tenho certeza que tudo isso é possível quando a Estância aposta numa candidata de Estância, numa candidata que há muitos anos trabalha defendendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas, a educação, porque tudo parte pela educação. E eu tenho certeza que pessoas que nunca viveram aqui não são capazes de executar um bom serviço porque não conhecem Estância, não conhecem a diferença de assistência social para assistencialismo, não entende que um grupo que está no poder há 40 anos não pode continuar porque a gente não pode apostar na mesmice. Para que Estância avance, somente votando 23 no dia 6 de outubro em Sueli Barreto. Tempo esgotado. Réplica do candidato André Graça. 1 minuto, por favor. Meus amigos, amigas estanciantes que estão nos assistindo, a minha trajetória vocês conhecem. Já fui secretário de Agricultura, secretário de Indústria e Comércio, já fui vereador presidente da Câmara por 2 mandatos e agora sou vice-prefeito de Estância. Então peço a vocês, se vocês estão em dúvida ainda no seu voto, não arrisque seu voto. Vocês vão colocar em risco o presente e o futuro de nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos nossos idosos. O compromisso dia 6 de outubro é muito importante, porque vai ser o destino da nossa cidade durante 4 anos. Não são 4 dias. Por isso, reflitam, analise quem fez, quem está fazendo por vocês. E eu quero fazer, se Deus permitir, a partir de 1º de janeiro, trabalhar ainda mais por cada um de vocês. Portanto, dia 6 de outubro, vote do mais preparado. Quem se preparou até agora, 5 nas urnas. Ok. Tréplica para a candidata Sueli Barreto em 1 minuto. Caros estancianos, vocês têm dia 6 a oportunidade de retirar tudo isso que vocês estão vendo ao longo dessa campanha. A incompetência de uma gestão que não conseguiu avançar em nenhuma das áreas e principalmente o oportunismo de pessoas que vieram de fora porque constataram essas demandas, constataram esse vácuo que nós temos na política estanciana há mais de 40 anos. Estância só avança com uma representante que seja da cidade, que conheça os problemas da cidade, que more na cidade, que tenha sentimento de pertencimento, de estancianidade, que não se venda ao sistema, que não se corrompa, que não olhe por benefícios pessoais e sim coletivos. Eu vivo nessa cidade a minha vida inteira e aqui as mães e os adolescentes conhecem a minha trajetória.
as mães de pessoas que tiveram seus problemas, filhos com problemas com dependência química, que foram vítimas de violência doméstica, os adolescentes que me acompanham ao longo dos anos e toda a população de Estância que me abraça e que muitas vezes me diz: você é a única esperança para essa cidade, e essa esperança vai acontecer no dia 6 de outubro com o número 23. Ok, tempo esgotado. Muito bem. Candidata Sueli Barreto, a quem você escolhe para fazer o seu questionamento? Eu escolho o próprio candidato André Graça. Por favor, candidato André Graça, retornando ao público. Senhores, por favor, nós estamos seguindo rigorosamente o bloco. Os senhores não estão entendendo? Eu até agradeço a gente. Por favor, nós estamos acompanhando. Eu expliquei aqui detalhadamente no dia da reunião tudo e dei até exemplos sobre diversas situações. Uma delas foi essa aqui. Portanto, por favor, os senhores não estão ajudando, estão colaborando. Por favor. Candidata Sueli Barreto, 30 segundos para a sua pergunta ao candidato André Graça. Candidato André Graça, a venda do SAI, ela foi sancionada em 2017 pela Lei Municipal 1902/2017, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores, quando o senhor era o presidente da Câmara. Essa lei foi sancionada pelo prefeito atual, logo após ganhar as eleições de 2016, inclusive com o apoio do PMN, partido em que o senhor Joaquim Ferreira, na época, era inclusive o presidente, e que fez parte dessa coligação também. Porque o senhor disse que é contra a venda do SAI atualmente. Ok. Se naquele momento o senhor não fez nada para impedir a venda. 2 minutos para a resposta do candidato André Graça. Por favor. Só um minutinho, André, por favor, para deixar o tempo aqui. Vamos o tempo lá, apresentar na tela, para ficar mais fácil, né? Fica mais prático. Vamos ao tempo. Rádio Marazul FM 104.9, na cobertura do debate dos candidatos a prefeito de Estância. Você pode acompanhar pelo canal do YouTube Marazul FM Estância. Algum problema? Pronto, pode começar. Meu povo estanciano, vocês viram o meu pronunciamento nas rádios, nas redes sociais. Sempre fui contra a concessão do SAI e permaneço contra essa concessão. Isso foi sempre meu pronunciamento e vocês sabem disso. A venda do SAI, a concessão do SAI, não passou por mim. Passou pelo governo do estado, que mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa no dia 29 de dezembro do ano passado. Então, candidato a prefeito André Graça não tem nada a ver com isso. Eu pensei que isso já tinha acabado. Eles usaram isso várias vezes na campanha, porque quem não tem projeto e propostas, aí querem colocar no meu colo uma coisa que não tem nada a ver. Concessão do SAI, eu tenho minha consciência tranquila. Primeiro, que eu não tenho nada a ver. E segundo, se fosse precisar uma concessão futura, se eu fosse prefeito, primeiro fazia um plebiscito para escutar a população. Esse era o meu posicionamento. E continuo assim. Sou contra a concessão. E a concessão, todos os estancianos estão sabendo já, que foi uma lei do governo do estado para a Assembleia Legislativa. Governador e deputados que aprovaram essa lei, dando autonomia do governador fazer a concessão da DESO e do SAI. Isso já foi explorado, já fiz vários pronunciamentos sobre esse tema. Mas os nossos opositores continuam rendendo essa conversa do SAI para enganar cada um de vocês, querendo jogar uma coisa, uma responsabilidade que não tem nada a ver com isso. Candidata Sueli Barreto para a réplica em 1 minuto. Se há uma coisa que Estância sabe, é que eu tenho palavra, que eu tenho honradez e que eu jamais traria um tema aqui que eu não pudesse provar. Então, nesse momento, eu autorizo a minha equipe a subir a Lei 1902/2017, aprovada 5 meses depois do início dessa gestão, né, e sancionada pelo atual prefeito,
aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Esse não é um assunto defasado, tendo em vista que a gente precisa se preocupar com várias famílias do SAAI, com os funcionários do SAAI. E o SAAI é um patrimônio de instância. Quando a gente traz à tona esse tema, é justamente pensando em procurar uma luz no fim do túnel e que o próximo prefeito eleito ainda brigue, se houver condições, para que a gente acabe essa concessão, embora ache muito difícil. O que poderia ser feito lá atrás pelos vereadores, pelo atual prefeito, pelo candidato André Graça, infelizmente não foi, né? E aí a gente vê o nosso patrimônio, a autarquia superavitária, ser perdida sem nenhum tipo de explicação que realmente faça com que a população entenda. Tempo esgotado, candidata. Vamos à tréplica do candidato André Graça em 1 minuto. Candidata Sueli, eu desconheço totalmente alguma lei que permite a concessão do SAAI sair do prefeito e ir para a Câmara. A senhora está colocando no colo dos vereadores de instância essa responsabilidade. Eu digo a você, isso não aconteceu. Mas a concessão aconteceu e o que eu fiz, preocupado com dezenas de famílias que trabalham no SAAI, que estavam preocupados com essa concessão, estavam com o futuro incerto, fiz uma reunião com eles, provoquei uma reunião com eles e assumi o compromisso de cada pai e família que lá trabalham de tentar legalmente incorporá-los como funcionário da prefeitura. E tem a segunda opção também, de continuar funcionando para eles cuidarem da zona rural, para tratar água e colocar água encanada em todos os povoados e colônias do nosso município. Isso é que eu fiz, pensando no bem daqueles que estão com o futuro incerto. Ok. Por favor, as regras são muito claras. Tanto o candidato André Graça como a candidata Sueli, vocês dois não poderão mais participar entre um e o outro. São perguntas e respostas. Aí, na sequência, vem o candidato, por isso que foi efetuado o sorteio. A sequência agora será o candidato Joaquim Ferreira ao público. Por favor, para fazer a sua pergunta. Sim. Eu vou... Quando o senhor chegar lá, eu faço. Tá claro. E o pessoal confunde assunto. Está muito claro. Candidato Joaquim Ferreira, a quem o senhor direciona a pergunta? Eu vou fazer a minha pergunta ao candidato André Graça. Candidato André Graça. Coloca o tempo, por favor. O tempo. Candidato André Graça. Pode fazer a pergunta. Candidato André Graça. Eu vi que o senhor não lembrou da lei, enquanto o senhor era presidente da Câmara, que foi uma lei que autorizou, conforme trouxe a candidata Sueli, aqui ao púlpito. Eu queria saber se o senhor lembra da lei 1999, que dispõe sobre a construção, implantação e reforma de postos revendedores de combustível no município de Estância, que o senhor promulgou em 14 de novembro, quando naquele momento o senhor estava inaugurando um posto de combustível no centro da cidade. Só um minutinho, enquanto aguarda ali a contagem. Atenção, o tempo. Deixa aparecer o tempo aí. Candidato Joaquim, a lei foi promulgada porque eu era presidente, mas a lei não foi de minha autoria. Lembrar dela totalmente agora é quase impossível, porque é uma lei antiga, não me lembro nem o ano dela, não me lembro o número dela, mas eu como presidente tenho que promulgar, porque foi aprovado pelos vereadores. Quem é presidente da Câmara, graças a Deus eu tive o privilégio de ser presidente da Câmara, eleito pelos vereadores, então o meu papel ali é promulgar, é sancionar. Mando para a prefeitura, que na época o prefeito Gilson, o prefeito sanciona, e aí a lei fica valendo. Então meu papel ali naquele momento é sancionar a lei aprovada pelos pares da casa. E, salvo engano, essa lei não foi minha. Foi de algum vereador que apresentou e foi aprovada. Não tem mais nada a responder.
O senhor tem tempo disponível ainda. Ok. Eu quero aproveitar o tempo. Mas eu quero falar para vocês, distanciando, aproveitar esse momento aqui. Eu quero dizer a vocês que vamos investir muito na nossa cultura. Mais uma vez eu digo a vocês, vamos trazer de volta o nossa micarância. Nós vamos fazer o melhor São João já visto aqui na cidade de Estância. Nós vamos investir muito no nosso litoral. Nós vamos fazer de tudo para que os turistas do Brasil todo venham para a nossa cidade de Estância, para gerar emprego e renda aqui na nossa cidade. Nós vamos cuidar também da saúde. Nós vamos informatizar todas as unidades de saúde para que o tempo de marcação de exame diminui muito. Nós vamos construir uma unidade de saúde lá no Carmo do Prado Leite. Nós vamos colocar ambulâncias na zona rural em todas as unidades de saúde que existem lá. Ok. Candidato Joaquim Ferreira, 1 minuto para a réplica. O seu tempo de 1 minuto para a réplica. Lamentavelmente, o candidato André Graça não lembra dessa lei. Essa lei, ela foi impeditiva em 2018 para que eu fizesse um empreendimento na Praia do Saco. Essa lei, candidato, que o senhor não lembra, essa lei teve um efeito drástico naquela população. Porque o empreendimento que estava sendo colocado lá, que era um empreendimento que ia gerar emprego e renda, ele acabou sendo deslocado para Indiaroba, onde hoje tem 80 jovens trabalhando. É com esse compromisso de geração de emprego e renda que eu venho para a Estância. E aí me chamam de forasteiro, ao mesmo tempo que me dizem que em 2017 eu era presidente do PMN. Me chamam de forasteiro quando em 2018 eu me sentei com o senhor para reavaliar essa lei, porque mostrando o prejuízo que trazia para os jovens de Estância. Lamentavelmente não foi mexido. Na época o senhor ainda disse para eu procurar o senhor Acrísio para ver se tinha alguma situação. Isso era 2018. E aí eu vejo situações... Tempo esgotado, candidato. Vamos então para a tréplica em 1 minuto do candidato André Graça. Mais uma vez eu reitero, candidato Joaquim, se eu promulguei a lei, porque a lei foi aprovada e aprovada pelos pares da casa. A lei não é de minha autoria. Reafirmo, eu não tenho nada a ver com a criação da lei. Se você tem investimento no saco, eu desconheço. Não tenho nenhuma lembrança desse investimento seu no saco. Mas, meu amigo, você está falando com um candidato a prefeito que trabalha com a verdade. É tanto que eu assinei um compromisso aqui com a juíza eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, eu assinei um compromisso de não propagar fake news. E Vossa Excelência não assinou, nem o senhor, nem a sua vice. Tem tempo disponível? Não, tudo bem. Bom, candidato, deixa-se, o candidato Joaquim Ferreira, aliás, desculpa, o candidato vai direcionar, o senhor fez a pergunta, não foi isso? Aí, eu tenho que chamar o outro, o André pode, pode sim, volta o André, deixa o Joaquim. Não, mas ele está na bancada, vocês não estão entendendo o processo. Ele não pode... Pessoal, deixa eu explicar novamente. André Graça não pode chamar a candidata Sueli Barreto. Ele está na bancada, não vai... Ele é o próximo. Os senhores não estão entendendo aí. Pronto, Joaquim, pode ser. Fica à vontade, tranquilamente. Candidato André Graça, quem você... Não, fica aqui. Silvio Santos. Joaquim. Sim. Eu acho que essa questão do respeito ela é fundamental. Certo. Se partirmos para isso aí, eu tenho que dizer... paciência. Pessoal, vamos dizer o seguinte... Vamos manter a... Peraí, candidato... se ele veio provocar com o Silvio Santos, eu tenho que dizer que ele levou vantagem com relação ao posto. Porque foi o posto de combustível que ele inaugurou no centro. A lei foi direcionada... Corta o microfone. Então... Pessoal, vamos manter a calma. Zeno, eu acho que o microfone ficou à vontade para ele. Não, já pedi para... Tem que cortar o microfone. Já foi feito, já. Por favor, candidato André Graça, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Joaquim Ferreira, por que é que o senhor não assinou esse termo de compromisso eleitoral aqui com a juíza eleitoral e o Ministério Público Eleitoral
que a gente nós assumimos não propagar fake news da eleição. Tem a minha assinatura, que está aqui, a assinatura de todos os candidatos, menos a sua e de sua vice. Por que o senhor não assinou? Vamos à contagem do tempo de 2 minutos para a resposta do candidato Joaquim Ferreira. Vamos à contagem do tempo, por favor. Pronto, Eu não assinei, ele começou com 1,55 ali. desconta-se. Vamos. Continua, desconta. Pronto, começou. Nós não assinamos esse documento porque, na verdade, quando nós fomos convidados, permitia-se que fosse o representante legal da coligação. E esse representante legal se fez presente, foi o João Leite. E aí, no ato lá, não permitiram que ele assinasse. E, posteriormente, não permitiram também que a gente assinasse, porque eu e a Ziza nos direcionamos para lá. Isso não é nenhum impeditivo, porque o fato de não assinar, ou seja, não precisa assinar aqui um documento dizendo que eu não vou matar ninguém, porque já tem lei para isso. Isso é só uma ratificação. Inclusive, nós fomos acionados, teve uma representação com relação ao documento que a gente soltou do panfleto referente ao SAAI, que a sua coligação representou, e já temos decisão favorável aqui que não foi considerado fake news. Agora eu quero aproveitar o tempo para disserrar ainda um pouquinho mais sobre a questão da lei 1999. Naquele momento, coincidentemente, uma coincidência, o candidato André Graça estava inaugurando, juntamente com o FAC, que está aqui presente, um posto do centro da cidade. E estabeleceu regras, a partir de um projeto de lei de Léo de Fá, estabeleceu regras para que outros postos não pudessem entrar. Porque as regras, da forma que foram colocadas, foram tão rigorosas que até o empreendimento que eu estava fazendo lá na Praia do Saco, para vocês terem uma ideia, foi atingido. E a partir desse ponto, a gente desistiu daquele empreendimento, porque eu percebi que não tínhamos um ambiente de negócio favorável aqui em Estância, e em decorrência disso foi transferido para Indiaroba. Pessoal, o nosso compromisso é com geração de emprego e renda, não é com vantagem para nenhum tipo de grupo. É essa a situação que está posta. A Estância está no atraso. Estância ficou para trás comparado com os demais municípios da região sul do estado. E eu estou dando uma demonstração clara do motivo que Estância não consegue Tempo andar. esgotado. 1 minuto para a réplica para o candidato André Graça. Candidato Joaquim, o senhor não assinou esse termo, sabe por quê? Porque o senhor estava premeditado a proporcionar fake news em toda a cidade de Estância. E isso você vem fazendo até hoje, botando carro de som, falando de pesquisas falsas, distribuindo panfletos com o meu rosto, o rosto de Gilson, dizendo que nós privatizamos o SAAI. E eu coloquei um panfleto na rua, chamando o senhor de mentiroso. Por que o senhor não botou na justiça para provar que o senhor não é mentiroso? Sabe que o senhor não botou? Que eu estou falando a verdade. E o senhor mente, candidato. O senhor não assinou porque o senhor só faz mentir durante a sua campanha. Você não tem projeto, você não tem proposta. Você não é daqui. Chegou aqui o ano passado, candidato. O senhor nem sabia o Rio Piauí, Piauitinga. Você chamou o Rio Piauí de Piauitinga, candidato. Está no vídeo seu passeando de barco. Você não conhece nem um Porto da Areia. Você foi conhecer agora. Ok, réplica para o candidato Joaquim Ferreira em 1 minuto. Pode começar. Quem não me conhece, na verdade, é o candidato André Graça, porque, na verdade, eu conheço Estância, eu conheço o Rio. Há 35 anos atrás eu já navegava pelo Rio, então isso é lamentável. Com relação a essa questão do fake news que você está colocando aí, a justiça já se manifestou claramente. Agora, o mais importante não é isso. O mais importante é a gente falar de geração de emprego e renda. O mais importante é a gente falar fake news, é um candidato chegar aqui e dizer que vai fazer o que vai fazer no litoral, sabendo do processo de judicialização, que desde 2014 está aí, eles não fizeram nada. A gestão que está aí não fez absolutamente nada com relação a esse processo. E a gente tem projeto para Praia do Saco, a gente tem projeto para o Porto da Areia, sim, respeitado as questões que são inerentes ao meio ambiente, e respeitado as questões que têm que ser enfrentadas com relação ao processo judicial. Então, é fake news dizer que vai asfaltar as ruas do Saco, que vai pavimentar diante de um processo de judicialização.
Eu não sei como é que ele vai fazer isso sem enfrentar esse processo. Ok. Acabou o tempo, Zé, não já ia Pronto. falando. Esgotado. O candidato André Graça não poderá mais questionar com Sueli e vice-versa, nem tampouco com o candidato Joaquim, né? E vice-versa. Bom, já expliquei isso aí. Foi feito o sorteio. O candidato pode Mas voltar. agora não sou eu que fiz Pode voltar. Pode voltar para. Senhor Zeno, senhor Zeno, questão de ordem. Sim. Como foi Pode dito, né, que não existia a lei que eu citei aqui, eu gostaria de pedir direito de resposta e entregar Pronto, à a comissão comissão. já está atento aí. Isso, a comissão cópia já da está lei. atenta. Então você leva para a comissão. Tá. Pessoal, tenha calma, senão fica ruim. Tá? Tudo bem. Está chegando aqui já o candidato Joaquim, fez referência a Filadelfo Alexandre, que está na plateia, fazendo que ele leva vantagem a aprovação da lei. De 1 minuto, né? Já foi levado para a comissão? Então, exatamente o que eu disse. Estou passando para a comissão. Exatamente isso. Né? Pronto, passa para lá, por favor. Deixa eu explicar novamente. O pessoal está fazendo confusão sem necessidade. Bom, quando foi feito o sorteio, para esse bloco ficou estabelecido a seguinte ordem. Aí o pessoal está querendo dizer como é que vai fazer. Não é assim, não. Tem que seguir exatamente as regras, o regulamento. Aí o pessoal desconhece, não sabe a sequência da coisa, aí fica tumultuando, em vez de ajudar, fica ao contrário, pessoal. Entendam, por favor, compreenda. Eu vou repetir. Quem iniciou esse bloco? André Graça. O segundo, na sequência que vai chamando, de acordo com a dinâmica. É isso. Vocês querem obrigar porque ele já foi, agora o outro tem que ser. Não é tem que ser. Não é assim. Não é assim. O segundo, Joaquim, numa ordem, aqui. O terceiro, Sueli. Agora sou eu. Não é assim. Terceiro, Sueli. Quarto, Rebeca. E por último, Márcio. Pronto. Aí vocês estão... Se vocês ficarem atentos, realmente, vou repetir. Para como está atrasando o bloco. André não pode questionar mais Sueli, nem Sueli. André, pronto. André não pode mais questionar Joaquim, nem Joaquim. André, qual é o problema? Aí eu vou na sequência. O próximo que vai seria, então, claro, na ordem, Joaquim. Joaquim fez para André, aí coincidentemente ficou do mesmo. Voltou para o André. Pronto, os dois, como eu expliquei agora, não podem um com o outro mais. Não participam mais. É claro, eu vou pela ordem. Quem é o terceiro agora? Entendam, por favor. É Sueli Barreto, que vai agora para o púlpito para fazer a pergunta a quem. É isso. Daí uma sequência. É o terceiro, pessoal. O quarto. Entendam, mas foi no momento que vocês não compreendem. Foi no momento que ela já estava ali. Ela fica. Na sequência, aí vocês não estão compreendendo a situação. Nós estamos querendo... Pessoal, eu faço isso, eu não queria estar falando essas coisas. Não é a primeira vez que eu faço isso. Desde 1996 é a primeira vez que está havendo confusão. Sem problema não. Sem motivo. Vocês estão ficando estressados, sem necessidade. Por favor, Sueli Barreto, candidata do Cidadania. Coloca o tempo, por favor. Rapaz. 30 segundos e a senhora vai dizer a quem a senhora fará a pergunta que não pode ser o candidato André Graça. Pronto, tão simples. Então, eu vou chamar novamente o senhor Joaquim aqui. Candidata Sueli, 30 segundos. Senhor Joaquim, para ser prefeito de instância, acima de tudo a gente tem que ter credibilidade. Você disse que é um mega empresário, mas tem uma única empresa em seu nome e com endereço numa salinha dentro do escritório de contabilidade Contag. Ninguém tem conhecimento nessa cidade de nenhum instanciano que trabalha ou trabalhou na sua empresa, que nem fachada tem, apesar de ter um capital social de R$1 milhão. Por que os instancianos votariam num candidato que tem uma empresa dentro de um escritório de contabilidade? Vamos ao tempo aqui de resposta de 2 minutos. Pode começar. Tá.
Eu sou dono da JP Participações, conforme está declarado na minha declaração de imposto de renda, e sou dono da JP Pay International, que é uma empresa sediada fora do Brasil. A partir dessa empresa, aqui que é uma holding, não sei se a senhora sabe e entende como funciona esse mercado, a partir da holding, essa empresa ela é dona de diversas outras empresas. Mas eu posso lhe falar que tem muitos negócios aí. Posso citar o Parque Eólico de Barra dos Coqueiros, da qual a gente ainda é sócio. Posso lhe citar um empreendimento enorme em Canindé de São Francisco e diversos outros empreendimentos fora do estado e fora do Brasil. Então esse é o legado, a estrutura jurídica que nós optamos há anos atrás de fazer dessa forma. Por outro lado, eu quero deixar bem claro uma coisa. É com essa estrutura, com esse conhecimento, com essa capacidade jurídica e contábil, que eu vou colocar meu nome à disposição, que meu nome está à disposição para atrair investimentos, para atrair emprego, em decorrência de todo o network, Sueli, que eu desenvolvi ao longo desses anos. Eu posso te dizer que eu tenho trânsito internacional, trânsito nacional, trânsito em Brasília, por conhecer como funciona a estrutura jurídica, a estrutura contábil de diversas empresas. Só para você ter uma ideia, agora no dia 3, essa empresa que você está dizendo que está sediada aí, tá? Agora a gente acabou de receber uma outorga da ANEEL para implantar um parque de 300 megas em Canindé de São Francisco, da qual essa holding é detentora de 30%, só para você ter ideia. Agora, uma coisa é capital social, outra coisa é patrimônio líquido. E aí a gente não tem tempo hábil para estar falando nem explicando essas questões aqui. Então, é importante que as pessoas conheçam, inclusive outras empresas que eu tenho sediado em instância. Ok. Sueli Barreto, 1 minuto para a réplica. O senhor fala, né, que a sua empresa, ela ajuda, de certa forma, Canindé de São Francisco. E aqui eu gostaria de deixar claro que Instância, que já participou do G4, né, de seu PIB, hoje está em 6ª colocação, né, nós perdemos esse espaço e essa colocação para Canindé de São Francisco e Barra dos Coqueiros. Instância hoje arrecada mais de 350 milhões e nós temos um grande problema com emprego e renda, que o senhor, já que tem tanto conhecimento e ajuda tantos outros municípios, deveria ter focado na cidade em que o senhor escolheu para ser candidato a prefeito de Instância e que a gente não conhece, né, a olho nu, nada do que o senhor tenha feito para ajudar nenhum instanciano. Que, inclusive, esse é um problema tão grande na cidade que nós estamos perdendo os instancianos para fora, para outros estados, em busca de oportunidade de emprego. Nós temos hoje 11.300 pessoas sobrevivendo de Bolsa Família porque não tem oportunidade de emprego. Nós arrecadamos, nós temos várias arrecadações, Fundeb, FPM, FPE, royalties, e mesmo assim, Instância parou no tempo no quesito emprego. Nós passamos de 900 e... Ok, tempo esgotado. O candidato Joaquim Ferreira fica porque ele foi quem fez... desculpa. Desculpa, pois não. Pronto, pode começar. Inclusive, Sueli, o motivo pelo qual eu coloquei o meu nome à disposição é justamente por isso, para mudar esse ambiente de negócio de Instância. Instância é uma cidade defasada, uma cidade onde nos últimos anos perdeu muitos habitantes. Muitos habitantes que saíram daqui, muitas famílias que perderam seus jovens, que foram trabalhar fora do estado e as mães estão aí. Esse é o que eu tenho encontrado, esse ambiente que eu tenho encontrado e foi por isso que eu coloquei o meu nome à disposição. E em Instância, eu não encontrei esse ambiente negocial, como eu demonstrei aqui. Na primeira investida que eu fiz aqui, já teve uma lei contrária para que eu pudesse empreender. Agora, fato importante, eu doei terrenos para a Associação dos Bugueiros, eu doei terreno para a Associação dos Povos Tradicionais do Saco, eu doei terreno para poder fazer uma instituição lá no Valadares, de 6.000 metros quadrados, 4 imóveis que eu comprei e fiz uma doação. Durante a pandemia, Sueli, eu distribuí 300 cestas básicas por mês. Ok. Quem respondeu nesse bloco fica no público. Ok? Quem respondeu. No caso, o senhor Joaquim Ferreira permanece. A quem o senhor direciona a Eu tenho uma tréplica. Não tenho, você já teve. Não? Já teve. Tá vendo aí? Eu interromper, mas eu quero dizer que direito de resposta é o candidato que tem que pedir, para que seja público.
pode a comissão responder o direito de resposta, a assessoria fazer aí, não tem, aqui você, a assessoria que descobriu, que achou-se um candidato, né, dê sinal para ele dizer que quer o direito de resposta, que ele foi ofendido, tá certo? A coisa tem que ser clara, tá certo? Ok. Vamos prosseguir, então. Zé, uma dúvida. Pois não. Zé, uma dúvida aqui. Tá lá no cronograma do debate, quem se referir à plateia perde 1 minuto Mas no é final. isso, mas não é isso não, o candidato André. Mas é isso. Não antecipe não, André. É por isso que eu estou pedindo para fazer isso, porque fizeram a reclamação sem você ter conhecimento, tá certo? Muito obrigado. Vamos então prosseguir. Candidato Joaquim Ferreira, a quem o senhor direciona a pergunta? Eu direciono minha pergunta para Rebeca de André Davi. Candidata Rebeca, por favor, até o público. Vamos acionar o tempo, por favor, de 30 segundos para a pergunta do candidato Joaquim Ferreira, a candidata Rebeca de André Davi. Atenção, começando. Candidata Rebeca, Estância tem sido devastada economicamente. É isso que a gente tem observado. Não tem nenhuma geração de emprego, as pessoas indo embora e temos que chamar a atenção, as cidades quebram, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso. A minha pergunta é, qual é a proposta da senhora no campo da geração de emprego e renda e como é que a senhora vê esse cenário estanciano do ponto de vista econômico? Ok. 2 minutos para a resposta da candidata Rebeca de André Davi. Por favor. Começou. Bem, Estância está defasada realmente. Muitos jovens, muitos pais de família estão saindo dessa cidade, dos povoados, para ir para outros estados, porque a gestão que aí está, ultrapassada há 20 anos no poder, querendo enganar a população estanciana por mais 4 anos, não dá oportunidade de emprego para os jovens e para os estancianos. Nós temos mais de 800 cargos comissionados na Prefeitura de Estância e a gente passeia pelas ruas de Estância e vê uma triste notícia. A população desempregada. Existem casas que têm 4, 3 pessoas desempregadas com formação, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas que estão indo trabalhar em Indiaroba, Umbaúba. Os jovens estão indo para o chamado trecho, saindo daqui, deixando suas famílias, crianças pequenas, para poder ir para outro estado por uma oportunidade de emprego. Porque a gestão que aí está não cuida das pessoas de Estância. Eles só pensam na panelinha deles. Na verdade, não é mais uma panelinha, é um verdadeiro caldeirão. Estância pode observar que aí os dinossauros da política, Gilson Andrade, Ivan Leite, Carlos Magno, estão todos juntos. Então, Estância precisa acordar. Se vocês realmente querem uma mudança, querem oportunidade de emprego para a juventude e para os estancianos, e se vocês querem derrubar esse caldeirão do esquemão que aí está, precisam votar Rebeca de André Davi, número 22, porque nós vamos realmente ter uma administração para cuidar do povo, não do caldeirão que aí existe. Ok. 1 minuto para a Rebeca. Zeno, Sim, eu quero dizer que a candidata falou em Dr. Gilson. Só isso, não faz Quero o o direito de comentário. resposta porque Gilson Andrade foi Pronto, já citado está aqui. sendo encaminhado. Ok. Basta dar o sinal, André. Não é só para André, não. É para todos. Exatamente. Isso é desinformação. Por isso que eu falei na reunião, né? É 1 minuto a menos pela regra do debate. Por favor. 1 minuto para... 1 minuto para o candidato. Não é Joaquim direito de Ferreira. resposta, Everaldo, não é direito de resposta. O candidato André, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, candidata. Candidata, por favor. Por favor. Deixa chegar o momento. Vamos lá. Atenção, pessoal.
Voltando, candidato Joaquim Ferreira, 1 minuto para a réplica. Realmente é lamentável. O que a gente tem encontrado em instância é o caos econômico. Não há qualquer preocupação com o emprego. Não há qualquer preocupação com o emprego. Essa gestão voltada para zeladoria, para cuidar de praça, ok, até ficou bonitinho. Mas isso não dá o que o povo precisa, emprego. E é esse papel, é nesse ponto onde a gente pode contribuir de forma mais forte, por todas as ligações que nós temos, por toda a capacidade de compreensão da potencialidade econômica do município, que tem um litoral maravilhoso, que tem uma BR, que tem oportunidade de centros logísticos, que tem oportunidade na área de inovação tecnológica. Isso tudo foi deixado de lado. Mas se você quer mudar, vote 12, vote Joaquim Ferreira e Ziza Costa no dia 6, para vocês verem uma nova instância. Aquele jovem que não teve oportunidade de vivenciar nada diferente, tempo vai ter agora. esgotado. Vamos à tréplica da candidata Rebeca de André Davi. 1 minuto, por favor. Estão vendo, né, estancianos? Talvez a câmera não esteja cobrindo a confusão que eles querem mascarar, porque eles querem se esconder. Então não vamos mais falar o nome, vamos dizer o prefeito, a gestão devastadora que eles estão dando para a juventude de Estância, para o povo de Estância, e querem continuar achando que o povo de Estância é bobo. Mas nós andamos nas ruas, nós sabemos que o povo de Estância, por mais que estejam sendo impedidos de falar, até de me seguirem na rede social, eu quero dizer para você que vocês serão livres dessa gestão que persegue, que quer destruir Estância. Mas eu não vou deixar. Eu não tenho medo deles. Eu não tenho medo dessa gestão que quer acabar com Estância. E estou aqui para enfrentar um a um. E quando prefeita, vou abrir a caixa preta dos contratos. Tenho tempo certeza. esgotado, candidata. A senhora permanece, porque foi a senhora que foi questionada. Muito obrigado, candidato. Candidata Rebeca de André Davi, quem a senhora escolhe para fazer o seu questionamento? O candidato André Graça. Candidato André Graça, por favor. Candidata Rebeca de André, qual o seu questionamento a quem você faz? Aliás, o questionamento de 30 segundos. Pois não. Sim, você vai fazer a pergunta. Você respondeu a do Joaquim. Agora você vai perguntar. 30 segundos. Candidato, como o senhor pretende administrar mais de 300 milhões da Prefeitura de Estância, se quando foi vereador, presidente da Câmara, deixou um rombo de mais de 200 mil lá na Câmara e quebrou 4 empresas? Conta aqui para o povo de Estância como é que você vai tentar enganar um pouquinho mais eles. Pergunta. Deixa acionar o tempo. 2 minutos. Candidata Rebeca, seu marqueteiro está trabalhando errado, minha querida. O povo de Estância me conhece. E graças a Deus fui presidente da Câmara e fiz muito lá na Câmara. E os vereadores sabem, Estância sabe. Aumentamos o auxílio alimentação de 300 para 600 reais. Fiz uma reforma, uma belíssima reforma na Câmara, uma construção nova. Comprei um carro zero, investi em computadores novos, em capacitação, em cursos profissionalizantes. Capacitamos mais de 2.000 jovens que passaram pela Escola do Legislativo. Candidata, eu devolvi dinheiro para a Prefeitura. Eu devolvi mais de 120 mil reais aproximadamente ao cofre público. Sabe por quê? Porque eu tenho um zelo ao horário. Eu tenho um zelo ao dinheiro do povo. Estância me conhece. O marqueteiro trabalhou errado, minha querida. Você vai perder muito com isso. Você chegou agora, né? Aí não sabe de nada de Estância. Você não sabe da minha trajetória. Você não sabe da minha trajetória. Diga aos seus marqueteiros que eles trabalharam errado.
e você vai pagar caro nas urnas, dia 6 de outubro. Pelo contrário, candidata, minhas contas foram todas aprovadas pelo órgão fiscalizador, Tribunal de Contas do Estado. Graças a Deus, minha querida. Os 4 anos meus foram aprovados pelo órgão fiscalizador. Então, a senhora está equivocada e seu marqueteiro trabalhar errado. Tem tempo disponível. Eu já desabafei. Ok. 1 minuto para a réplica da candidata Rebeca de André Davi. Por favor. Estancianos, não vendam seu voto, engane eles. Veja só que o candidato está bem treinado em mentir, até porque o colega dele, Misael, declarou em público o rombo que foi deixado. Aí imagina uma pessoa que fez isso como vereador, o que é que não vai fazer na administração pública da prefeitura? Como é que vai ter equilíbrio para administrar? Querida, não, que eu não sou nada sua, me respeite e me chame de senhora, tá certo? A gente precisa mostrar a eles o lugar deles, porque eu não tenho medo deles, tenho certeza, nem tô metida no esquema, não tenho rabo preso, por isso que nós estamos com vocês e Deus nessa luta e vamos vencer nas urnas, dia 6 de outubro, 22, tenho certeza. Ok. Agora, 1 minuto de tréplica para o candidato André Graça. Senhora Rebeca de Jandaíra, a senhora está cometendo um equívoco grave. Não deixei rombo nenhum. Misael pediu desculpas. E quem falou que eu deixei débito na Câmara está pagando na Justiça, foi processado. Se a senhora afirmar que eu deixei débito na Câmara, não colocando o nome do Misael, eu vou acionar também a Justiça contra a senhora. Respeito os estancianos. Respeito o homem de bem. A senhora está chegando aqui agora. A senhora, candidata, não sabe nem que a Lira Carlos Gomes existia instância. Candidata, respeite a cultura estanciana, respeite o povo estanciano, respeite a nossa querida cidade Estância. Tempo 18. Ah, tá bom demais. Ok. Candidato, o senhor foi questionado, então, portanto, o senhor fica. Fico. Ok. Aqui, candidata Rebeca pode... Pode ficar, Rebeca. Eu gostei. Pode ficar? Eu tô gostando de conversar com você. Então, André fará a sua pergunta à candidata Rebeca. Por favor. Acionado o tempo. Começou. Candidata Rebeca, eu fui secretário de Agricultura. Trabalhei muito para esse povo da zona rural. Durante 7 anos e meio. E a zona rural reconhece até hoje. Quando eu passo, é abraço, é beijo, é carinho por tudo que eu fiz. Existe um programa PA que eu iniciei aqui em Estância. Foi o primeiro município de Sergipe para conquistar, consegui, fui eu. O que é que você fala? Eu falo um pouquinho sobre o PA. Dois minutos. Atenção. 2. Pode começar, candidata. Candidato, não é isso que eu vejo no corpo a corpo. De repente você está pegando notícias dos seus secretários mal informados, porque os povoados estão abandonados. É água uma vez por semana, energia muito precária, segurança nem se fala. Por isso que nós vamos criar uma Secretaria de Segurança Municipal, junto com a Guarda Municipal, para ter a ronda rural. As estradas estão de fazer vergonha. No Entre Rios, então, é a maior reclamação. No sol, o povo vive a poeira dentro das suas casas, as empresas, os mercadinhos lá, poeira pura. E na época de chuva, meu Deus, é um lamaçal que não dá nem para andar. E isso se encontra em todos os povoados. Eu não sei que tipo de trabalho o senhor fez como secretário, mas eu lhe dou nota 0, porque os povoados não têm saúde, não têm educação, não têm iluminação, não têm segurança, não têm infraestrutura, não têm saneamento básico. Então, é um secretariado mal escolhido. Não sei qual foi a gestão que você foi secretário, mas com certeza o prefeito era incompetente também, porque se eu estivesse no lugar dele, eu teria lhe demitido,
Com certeza, por isso que todos os meus secretários serão secretários técnicos. Não vão ser como essa gestão que está aí do Caldeirão, com os secretários escolhidos por acordos políticos. Aí eles são incompetentes, como foi o candidato aqui na secretaria dele, aí não pode ser demitido, porque existe um acordo político. Acorda, Estância. Esse tipo de acordo, esse tipo de caldeirão, esse tipo de politicagem vai acabar comigo. 1 minuto para a réplica do candidato André Graça. Candidato, a senhora não respondeu o que eu perguntei, não. Sabe por quê? Porque a senhora não entende nada. A senhora falou do ex-prefeito Ivan. Ivan é um homem de bem. Ivan foi reeleito prefeito de Estância. E a senhora foi atrás dele, atrás de apoio dele. Só que ele preferiu apoiar um cara que ele conhece. Um cara de Estância, que respira Estância, que tem uma trajetória de 20 anos da política limpa, candidato. Ivan preferiu me apoiar, não preferiu você. Porque sabe por quê? Porque você não é daqui, você é de Jandaíra. Você conhece Jandaíra. Estância você não conhece. Você tratou nossos agentes culturais, você foi maldosa com eles. Você desprezou os agentes culturais nossos. Você não sabia que ali naquela lugar existia. Como é que a senhora pode ser candidata a prefeita, candidato? PA, Programa de Aquisição de Alimentos. É completo. Os pequenos produtores vendem seu produto e a prefeitura doa nos bairros carentes de Estância. A senhora não sabe o que é isso, candidata. Eu não sei porque a senhora está aqui, candidata. 1 minuto para a tréplica da candidata Rebeca de André Davi. Por favor. Pode passar. Buscar apoio de Ivan Leite? Mentira sua. Prove que eu fui atrás dele pedir apoio dele. Peça a ele para me dizer que eu fui. Apoio de nenhuma velha política aqui em Estância eu quero. Agora o senhor quis nosso apoio. Foi mais de 3 vezes na delegacia atrás de André Davi. Fez reunião com a gente pedindo nosso apoio. Se encontrou comigo no shopping em Aracaju e perguntou para o meu amigo que estava ao meu lado como faria para trazer Rebeca para o seu grupo. Eu que não quis estar no seu grupo. Nem em grupo nenhum aqui. Sabe por quê? Eu gosto de política limpa. Nós temos um nome a zelar. Vocês falam tanto que são de Estância, que não cuidam da cultura de Estância que está acabada. Não usam o que aqui tem de bonito e valoroso. Eu precisei vir de fora para enxergar e valorizar vocês. Porque o povo da terra abandona o povo de Estância. Tempo esgotado. Ok. Os dois podem ser até. Tá vendo? A dinâmica é essa. Essas coincidências que um tá perguntando ao outro e voltando. Fechou aqui. Agora, na sequência do sorteio que nós fizemos, vem pela ordem candidato Márcio Souza para a bancada, ali para o público, por favor. Recebido. Candidato Márcio Souza, a quem o senhor direciona a sua pergunta em 30 segundos. Alô? Ao candidato André Graça. Candidato André Graça, por favor. Zera o tempo, por favor. Ele não fez a pergunta ainda. Pode fazer a pergunta, candidato Márcio Souza. Vamos zerar ali que eu não comecei ainda. Eu tinha começado, o senhor não estava olhando. Tem que começar Começou. Quando começar a falar. Vamos lá. Né? Peraí, deixa eu começar a falar. Vamos lá, senhor. Candidato André Graça. Distanciano para estanciano. O senhor disse que tem 20 anos de vida pública. Eu também estou à política há 20 anos, sempre na oposição. Eu pergunto, o senhor é um candidato governista de carteirinha? 2 minutos para a resposta do candidato André Graça. Pronto, pode começar. Márcio, eu sou candidato a prefeito de Estância. Agora, por um motivo, porque eu me preparei. Eu subi degrau por degrau.
Eu fui secretário, conheci o executivo. Eu fui vereador, conheci o legislativo. Eu fui presidente da Câmara, fui gestor e minhas contas foram todas aprovadas. Me elegi vice-prefeito junto com o Gilson. São 20 anos consecutivos de vida pública e limpa. Agora eu sou candidato a prefeito de Estância porque eu me sinto preparado. Porque eu não queria sujar meu nome, o nome de minha família e colocar em risco o presente e o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, do nosso povo. Por isso que eu sou candidato a prefeito, porque eu quero fazer muito pela minha cidade. Eu tenho muitos projetos para a Estância. Esses projetos foram construídos pelo povo estanciano. E já nunca aconteceu isso. Um candidato a prefeito fazer um plano de governo participativo, democrático, escutando a população. Fizemos pela internet, via Instagram, bombou, com a participação intensa dos estancianos. E preferi também fazer um plano de governo participativo presencial. E também foi outro sucesso. Então, meu plano de governo, Márcio, hoje, não é um plano de governo meu nem de Cristóvão. Foi feito pela população estanciana. E se Deus permitir, Márcio, 1º de janeiro de 2025, nós vamos começar a trabalhar de domingo a domingo. Eu vou me entregar essa cidade que eu amo tanto. Vou trabalhar por vocês dioturnamente para a gente honrar e cumprir todo esse plano de governo, Márcio. Se Deus permitir, e já a gente está sentindo isso nas ruas, o abraço, o carinho, o respeito, a confiança de vocês estanciando em mim. Fico muito grato e vou honrar essa confiança de vocês com muito trabalho e muita dedicação à nossa população. Ok, 1 minuto para a réplica do candidato Márcio Souza. Quero dizer a você que está em casa. Momento, Márcio. Pronto. Quero dialogar com você, eleitora e eleitor da nossa cidade de Estância, que o André Graça disse que tem 20 anos de vida pública, né? E eu perguntei se ele era governista. Participou de todos os governos. Quando o prefeito dele perdeu a eleição, ele foi para o governo de forma oportunista. Ele deveria ficar na oposição. Eu estou na oposição há 20 anos, buscando uma oportunidade. Essas pessoas que estão aqui como candidatas de fora, estão como candidato, infelizmente, porque esses 20 anos que você participou da política, não teve a competência de colocar a Estância como um motor do desenvolvimento econômico da região sul. Nós estamos tristes e indignados, porque esses 20 anos não surtiu efeito na economia. O grau de desemprego dessa cidade é grande e o mapa da fome ainda existe. Ok, tempo esgotado. O candidato André Graça, 1 minuto para a tréplica. Candidato Márcio, eu tenho o maior orgulho de minha trajetória política. E sempre estive no mesmo agrupamento. Primeiro com Ivan e Gilson, prefeito e vice-prefeito. Continuei com eles até hoje. Então não pulo de galho em galho, Márcio. Minha linha sempre foi essa. A eleição passada foi que Ivan errou feio, foi lhe apoiar para prefeito. Aí se danou, perdeu. Mas eu nunca descumpri. Gilson tem uma trajetória comigo desde 2004 até hoje, estamos lado a lado trabalhando. Então, Márcio, falar de minha trajetória política me deixa orgulhoso. Porque eu quero o bem de minha cidade, eu trabalhei muito, meu amigo, e vou fazer muito mais como prefeito de Estância. Preciso dessa oportunidade, estanciano, que você me dê. Eu botar tudo que eu conheço, tudo em prática, meus projetos, meu desejo, que eu tenho para fazer a Estância avançar cada vez mais. Portanto, eu peço esse voto a vocês. Me dê essa satisfação de ser prefeito de Estância, prefeito de vocês. Ok, tempo esgotado. Então, Questão de ordem, o candidato citou alguém da plateia. Eu quero que o advogado possa citar. A comissão já foi solicitada, então, portanto. Bom, o candidato Márcio foi o questionador, não é isso? E a resposta foi do André. André Graça, por estar na bancada, foi ele que respondeu. Ele terá agora o direito de fazer o questionamento. Ele só não pode fazer o questionamento para Sueli Barreto, Joaquim Ferreira e a candidata Rebeca de André Davi. Consequentemente, Márcio retorna à bancada. Não vi não, escolhi. E aí mais um esclarecimento, senhores. O candidato no bloco seguinte
André Davi já encerrou a sua participação. Desculpa. Desculpa. A força do... Desculpa. André Graça, por favor. André Graça. André Graça, por favor. O senhor faz o questionamento ao Márcio e o senhor não terá mais participação no bloco seguinte, ok? Porque o senhor já fez com a Sueli, o Joaquim, a Rebeca e o Márcio. Aí o Márcio que vai fazer agora. Pode fazer a sua pergunta em 30 segundos. Pode Márcio, começar. minha trajetória, todos os estancianos conhecem. Já falei aqui, secretário, vereador, vice-prefeito atual. Você, Márcio, você se candidata a governador, a deputado, a prefeito, mas nunca se candidatou a vereador. O que é que você tem contra, Márcio, ser vereador de Estância? Eu não tenho nada contra ser vereador. Os dois melhores... Momento, deixa eu apresentar o tempo, por favor. Senhores, não fiquem preocupados que eu estou uma Não, mas só que o microfone está solto. O microfone está solto. Não estão querendo, mas, pois não, vamos conduzir esse debate. Quem está fazendo a mediação sou eu, claro. 2 minutos para o candidato Márcio Souza. André Graça, veja só, os melhores vereadores da Estância são da oposição, são do PSOL. É um grande orgulho ter os melhores vereadores. E mais orgulho ainda ter como vice um dos melhores vereadores da história da Estância. 4 mandatos, o companheiro José Domingos Machado Soares. Esses companheiros me honram, mas eu tenho um grande papel, que começou lá com o professor Dudu em 2004, para termos um governo popular. Em seguida, disputei 4 eleições. Estou na minha 5ª, por isso que eu peço o seu voto de confiança, para que você vote no estanciano, preparado. Sou formado em economia, sou pós-graduado em gestão pública, filho da Estância. Conheço como ninguém essa cidade. Agora, o André Graça diz que esteve sempre no mesmo grupo. Carlos Magno não é do seu grupo? Você não apoiou o Carlos Magno na eleição 2012, quando ele ganhou a eleição. Mas, infelizmente, por oportunismo, você foi para a base, deu sustentação. E você sabe que ocupou indicações no secretariado de Carlos Magno. Carlos Magno é do seu grupo. E olhe bem, estancianos, os fake news que estão acontecendo, e eu peço que o senhor reformule o seu panfleto de fake news. Coloque a companheira Sueli, que também está aqui dizendo que o senhor tem responsabilidade na venda do SAAI. Também quero dizer que na última eleição eu enfrentei vários fake news, dizendo que era uma corja que me apoiava. E essa corja que vocês disseram, e agora é um homem digno, está com você. Eu nunca chamei de corja, mas você está aí com apoio desses ex-prefeitos, que quando estavam comigo, eram homens honrados, porque o projeto era Márcio Souza, a caneta era de Márcio Souza, os compromissos populares de gerar emprego e renda, de melhorar a qualidade de vida do povo pobre. Eu não tenho compromisso com os ricos dessa cidade. Muito bem, tempo esgotado. Vamos então para a réplica do candidato André Graça. 1 minuto. Você não me respondeu, Márcio, porque você não se candidatou a vereador. Você elogiou seus vereadores, elogiou seu vice, que foi vereador, mas você nunca foi, Márcio. Sabe o que acontece com você, Márcio? Você perdeu 4 eleições e vai perder a 5ª agora. Sabe por quê? Porque você não passa confiança para os estancianos, Márcio. Você tem que assumir algum mandato primeiro, ao povo de Estância confiar em você, para depois você se candidatar a prefeito. Porque ser prefeito de Estância, Márcio, não é fácil não. Tem que ter experiência. E você, Márcio, não passa essa confiança para os estancianos. Por que você não se candidata a vereador na próxima eleição? Faz um mandato atuante, como você falou que seus correligionários do pessoal estão fazendo. Pode até ser um presidente da Câmara para ser gestor, para aí a população ter confiança em você, Márcio. O problema é que você só quer ser candidato a governador, a deputado e a prefeito. E aí, Márcio, mais uma vez, você vai apanhar nas urnas dia 6 de outubro. Ok? Vamos à tréplica de Márcio Souza em 1 minuto. Veja que o candidato André tem bola de cristal.
Ele já fez o acordo com todo o povo estanciano que ele vai ganhar a eleição. Ele está desesperado, porque a conta do SAAI vai chegar. As pessoas responsáveis por esta venda, de respeito ao PSD, o senhor está escondendo o governador Mitidieri de sua campanha, que teve aqui na convenção. E agora eu não vejo mais o governador Mitidieri na sua campanha. Chame o governador para vir para sua campanha, André. Para a carreata, chame ele. Para o povo dar resposta. Para o povo entender que é o mesmo projeto político que vendeu o SAAI. Que vai causar um grande estrago para a nossa cidade. Isso que é importante. Eu não fui candidato a vereador ainda, porque eu tenho esse compromisso de ter pela primeira vez um governo popular. E a gente não pode perder a oportunidade de ter o presidente Lula, o ministro Márcio Macedo que me apoia, para a gente fazer mais política pública, gerar emprego e renda nessa cidade. Por isso, vote 50, a verdadeira mudança. Ok. Muito bem. Fechamos assim a metade. O candidato Márcio pode retornar. Fechamos a metade, então, desse sistema de perguntas e respostas. Nós iremos ao intervalo de 5 minutos, mas antes disso, vamos então para alguns direitos de respostas que foram aqui solicitados. Sueli Barreto, direito de resposta, afirma que a lei não existe, atinge a credibilidade da candidata. André Graça fez essa afirmação, não é isso? Contra a candidata. Pela ordem, Zeno, não negado. faltou eu fazer a pergunta da última rodada? Foi negado. Como? Não faltou eu fazer a última pergunta dessa rodada? Não. Não. Pessoal, pela ordem, já foi colocado. Mas, pessoal, vocês não controlam, fazem da maneira... Eu lamento dizer isso, aí vocês estão querendo tumultuar. Tenha paciência, pessoal. Eu estou acompanhando tudo aqui. A minha assessora também está fazendo. Eu não estou aqui como mediador maldoso. Né? Pessoal, e qual é o problema? Pessoal, não vou ficar discutindo não, vamos lá. Vamos então, foi negado o direito de resposta no caso do pedido da Sueli Barreto, certo? Vamos ao próximo aqui. A comissão, Márcio Souza requer direito de resposta, tendo em vista a citação do nome do prefeito Gilson Andrade. 1 minuto do candidato André Graça por ter sido citado, deixa eu ver, tá aqui, já é o parecer, né? Então, o candidato André Graça terá 1 minuto para a resposta do próximo bloco. Ok? Direito de resposta. Ele perdeu? Eu estou olhando aqui o resultado aqui. Vou ao próximo enquanto olha aqui, é porque a letra aqui. André Graça aqui. Perde 1 minuto no último bloco, André Graça, em razão da candidata Rebeca de André Davi ter feito menção ao prefeito Gilson Andrade. Regra 5.3, debate concedido a André Graça. Concedido a André Graça, é isso aqui. Decisão concedida a André Graça no próximo, aí será no próximo bloco, ok? André Graça, 1 minuto. Será possível? 5.3 aqui, 5.3. É 1 minuto. Não, concedido. O próximo aqui. Perde 1 minuto. Aqui, Joaquim. De acordo com o quesito 1.5.3. Ok. Candidato Joaquim fez referência a Filadelfo Alexandre, que está na plateia, fazendo que ele levar vantagem com a aprovação da lei. Perde 1 minuto. Perde 1 minuto, foi colocado aqui. Foi decidido, perde 1 minuto. Candidato Joaquim, no caso, perder 1 minuto, está se referindo ao 4º bloco, que é o último bloco do debate. E o candidato, nas considerações finais, tem direito a 2 minutos nas considerações finais. Como perde 1 minuto aí devido à punição, só tem direito a 1 minuto. Tem mais aqui?
a resposta aqui. Então, aqui, 1 minuto aqui a decisão da comissão, 1 minuto perde o candidato André Graça por ter o item que está incluso no 5.3, citou, citando o candidato. A leitura aqui. Gil Sandade. Então perde 1 minuto. Também o André Graça e o Joaquim Ferreira, não é isso? Foi negado o pedido de resposta. O candidato Joaquim Ferreira sentiu-se com a honra ferida por ter sido chamado pelo candidato André Graça de Silvio Santos, requer, portanto, o direito de resposta. Foi negado. Ok? Vamos então para o intervalo de 5 minutos. Já conhece o PAF Total? Ainda não? O Plano Funerário de Assistência Familiar que vai lhe oferecer conforto e qualidade nos seguintes serviços: isenção nas taxas de migração, taxa de sepultamento, aluguel de jazigo por 3 anos, taxa de exumação, velório na capela do cemitério, carro de som, missa de 7º dia. Procure um dos nossos representantes ou ligue para nossa central de atendimentos pelos 3522-2875, 3522-7000 ou 99679-3000. Vem pro PAF.